Sejam todos bem-vindos, meus companheiros de estudos bíblicos. Um ótimo dia a todos vocês. E vamos a mais um estudo bíblico de hoje. Nosso tema, como vocês podem bem observar aí, né? A amargura da alma, um gigante a vencer. Este é o gigante que temos que vencer nos nossos dias, e a cada dia esse gigante cresce. Cresce com as circunstâncias do que acontece no meio da sociedade, no nosso dia a dia. Olha, é só você pesquisar na internet e você vê, principalmente no problema aí dessa época, dessa pandemia, como que está a situação das pessoas, fechado dentro de casa, aquelas coisas. Hoje, graças a Deus, já está um pouco melhor, as pessoas vacinadas já estão saindo, já está existindo um pouco de liberdade. Mas teve difícil. Esperamos em Deus que não volte a ocorrer as coisas que estavam ocorrendo, né? Esperamos no Senhor. Mas é uma realidade da vida que a amargura, ela acontece. E é uma coisa, mano, que é, como diz, como eu coloquei, um gigante a vencer. É um gigante que nós temos de vencer. Cabe a nós vencer. Só que como é que nós vencemos esse gigante? Nós temos de primeiro ver como esse gigante surge, como que ele aparece, nos desafia e que vence muitas pessoas, né? Levando a depressão, levando a sérios problemas e pior, contaminando outras pessoas. Então não é apenas um gigante, como é também um vírus. E terrível. Mas vamos, sem mais se demorar, aos textos bíblicos, né? Então, para nós aprender mais disso aqui. Vamos lá em Hebreus capítulo 12, versículo 15. Veja o que diz aqui, olha que interessante. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz da amargura, que brotando vos perturba e por meio dela muitos sejam contaminados. Veja que é aquilo que nós falamos, né? Além de ser um gigante, é um vírus que contamina, é uma doença contagiosa. Não que seja uma doença física, que passa de uma pessoa para outra no contato. É uma doença psicológica, que em algumas pessoas é mais forte e em outras é mais fraca. Vamos ver aqui o seguinte, nós pegamos a primeira parte do versículo, que está em branco, é um tema para um outro estudo algum dia que o Senhor, né, nos colocar no coração para fazer. Hoje vamos tratar dessa segunda parte do versículo. Nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, por meio dela muitos sejam contaminados. Sabe, eu junto outros textos da Bíblia, porque, por exemplo, na lei de Moisés, lá da Israel, acontecia assim, não se aceitava por exemplo, uma acusação ou qualquer coisa que não fosse com testemunhos. Teria que ter uma, duas ou até três testemunhas. Então, na palavra de Deus, né, para que assim seja confirmado uma palavra que a gente estuda, um versículo que a gente estuda, um tema, é preciso então que a gente ache outros textos que testifiquem daquele mesmo tema e que testifiquem daquele texto em que a gente está então se ocupando com ele. Então, os contextos deste texto, vamos lá agora, vamos ver aqui outros exemplos. Qual é o tema? A raiz da amargura, esse gigante, esse vírus gigante que contamina as pessoas. Veja aqui no livro de Atos, capítulo 8, versículo 23, aqui nós vimos, já vislumbramos assim, como que essa raiz da amargura aparece. Vamos lá. Vendo, porém, Simão, que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos,
era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhe dinheiro, propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte nesse ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor. Talvez te seja perdoado o intento do teu coração. Vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Percebeu aqui nesse versículo? Por que nós lemos todo esse texto aqui, do versículo do 18 até o 23? Porque o começo aqui complementa, testifica, mostra o motivo pelo qual aquele cidadão lá estava amargurado, estava com fel de amargura. Então, um dos motivos, por exemplo, é a inveja. A inveja traz amargura. A inveja é um gigante, é um vírus. E aqui aconteceu com esse cidadão, que ele era mágico, esse Simão, ele era mágico, famoso, ali na cidade. Mas quando os apóstolos apareceram ali e colocavam a mão sobre a cabeça das pessoas, as pessoas então recebiam o Espírito Santo. Esses mágicos, ele viu, por exemplo, toda aquela felicidade dele indo por terra. Ele viu todo aquele poder de mentira que ele operava indo por terra, porque agora chegava um poder sobrenatural, um poder soberano sobre tudo. O que aconteceu? Ele ficou com inveja, ele queria ele ser o grande. Então ele ofereceu dinheiro para os apóstolos, para tudo, para que aquele que ele impusesse as mãos também recebesse o Espírito Santo. Só que isso não é possível, porque esse dom foi dado aos apóstolos. E também o coração dele, de Simão, não era reto diante de Deus. Como que ele ia receber que o Espírito Santo está nele operando? Não tinha como. Primeiro tinha o coração dele ser reto para com Deus. Então, veja bem que a amargura, de repente, ela surge da inveja. É um dos problemas. Nós temos aqui, olha, também, no livro de Efésios, como você vê aqui, Efésios capítulo 4, versículos 31 e 32. O que o apóstolo Paulo diz aqui? Longe de vós. Mantenha a distância, longe de vós toda a amargura. E tem os companheiros, né? Os companheiros da amargura, que é a cólera, a ira, gritaria, blasfêmias, e bem assim toda a malícia. Antes serenos para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Aqui o apóstolo Paulo, ele dá esse conselho assim, olha, longe de vocês todo tipo de amargura, e mais essas companheiras da amargura aqui, né? E já lhe dá um antídoto, ele já dá as armas para combater esse gigante chamado amargura e o seu exército, né? Ele já dá as armas para combater que qual são essas armas? A bondade, a mansidão, o perdão, né? Tendo em mente que nós éramos os piores inimigos de Deus, e que Deus teve compaixão de nós e a ponto o próprio Filho ser entregue para sofrer em nosso lugar, para que pudéssemos ser perdoados. Então, assim que nós esta é uma arma contra a amargura. Certo? Então o que nós vemos aqui, né, como vimos no primeiro versículo, não haja alguma raiz, como assim, raiz de amargura, que brotando vos perturbe por meio dela muitos sejam contaminados.
Aqui o versículo está dizendo que não é para cortar pela raiz. Você entende quando vem alguma coisa que te deixa triste, que te deixa amargurado, que, por exemplo, você se sente ofendido, sente mágoa, sente inveja de alguma coisa, sente raiva, é uma raiz que está começando. Então é hora de arrancar essa raiz já antes que ela cresça. Eu vou fazer um exemplo aqui, de um exemplo que eu fiz quando eu ministrava escola dominical, quando eu estava nas denominações, ainda, né, no sistema denominacional. A gente discorrendo sobre esse assunto, e eu dei um exemplo assim: você planta um pé de mandioca, alguns lugares conhecem por aí pim, mas enfim, você planta uma raminha, um pedacinho de rama. Para quem já foi do sítio, né, sabe bem do que eu falo, quem teve chácaras. Mas para as pessoas que não sabem, a mandioca ela dá aquele pé e daí aquela rama ali, então dá para cortar em vários pedaços, coloca os pedaços no solo e de cada pedaço daquele nasce o pé de mandioca. E daí as raízes se enraizam na terra. Amados, tem certos pés de mandioca que depois para arrancar precisa de picareta, precisa de cortadeira, pá, enxada, porque daquilo às vezes se torna em raiz de mandioca, olha, dessa grossura, desse comprimento, chega a partir a terra. Quando arranca-se aquele pé de mandioca, ali na terra fica uma cratera, fica um buraco enorme. Você imagine no nosso coração, se deixar a amargura ir se enraizando, como diz aqui, ó, raiz da amargura. É como a raiz da mandioca, amados. A mandioca, uma vez plantada na terra, elas crescem e as raízes ficam enormes, ficam grandes, e depois para arrancar faz um estrago ali no solo. A mesma coisa, amado, depois que uma amargura se enraiza, toma proporções, é dolorido para sarar aquela ferida depois. E o pior disso é que contamina outras pessoas. Você já percebeu que você está perto de uma pessoa amargurada, de repente você começa a ficar amargurado também? Quando está em companhia de uma pessoa que só tem tristeza na vida, que só olha o lado difícil da vida, não olha para as coisas boas, quando você vê, você está se sentindo mal também. Ao passo que você está perto de uma pessoa otimista, normalmente a gente se sente mais bem, melhor, assim, um ambiente melhor. Eu lembro que eu trabalhei numa empresa, onde um dia eu estava conversando com o porteiro assim, e o porteiro me falou, vinha vindo um funcionário lá, cabeça baixa, o porteiro falou, quer ver como eu vou falar para perguntar para ele se está tudo bem, ele vai responder, está tudo preto. Vamos ver. Aí passou, mas não deu outra. Aí quando ele foi, né, o porteiro falou, olha, todo dia assim, esse homem é todo dia assim, nunca tem um dia que as coisas estejam boas para ele. Infelizmente. E assim tem pessoas, amados, que se deixa a amargura enraizar em si. E depois é quase que incurável aquilo. Tem outras pessoas que são otimistas. Como esse dia eu estava vendo, eu gosto, amado, de contar essas historinhas, que é para ficar melhor a compreensão dos textos que nós estudamos da Bíblia, percebe? Então eu estava vendo na internet ali, eu estava vendo um tutorial a respeito de edição de fotos e de vídeos. E um jovem lá que estava, né, ensinando ali, mas um negócio difícil lá sobre cor, estudo de cor, correção de cor, aquelas coisas difíceis. E ele pegava várias partes. Ele pegava uma parte e dizia, olha que assim e tal, parece difícil, mas é fácil. E pegava e ia ensinando. A gente olhava, eu não entendi
não chegava a entender nada, mas no final da explicação dele a gente entendia. E vendo nos comentários, e as pessoas elogiando, todos elogiando ele, e a maneira como ele, né, expunha ali aquele caso, e me chamou a atenção um comentário de uma pessoa, que além dos elogios que teceu para ele, falou assim, eu noto que você sempre diz assim, é fácil, vai ser fácil, mas é fácil. Daí essa pessoa fala assim, essa maneira de você expor me dá confiança. Me dá confiança que não é difícil, que eu vou conseguir. Assim como você conseguiu, para você é fácil, eu acredito que eu estudando vai ser fácil também. E é uma realidade, amados. Nós temos que ser otimistas. É claro que não devemos ser demasiadamente otimistas e não devemos jamais ser pessimistas. Devemos sempre pensar o melhor, sempre racionalmente, sabendo que entre o otimismo e o pessimismo está o realismo, está a realidade das coisas. Às vezes não é tão ótimo como nós pensamos, mas às vezes não é tão péssimo como nós imaginamos também. Então nós temos que ser realista, no máximo realista, mas pender um pouco para o otimismo e não para o pessimismo. Porque senão o que acontece? Quando nós pendemos para o pessimismo, começa uma raiz da amargura. É quando nós vemos toda a nossa família está contaminada por aquilo e vira uma família que podia ser uma bênção, vira uma maldição dentro do carro. Vira uma maldição no serviço, na sociedade, aonde for. Entende? Vamos ver mais um exemplo bíblico aqui de como lidar com a amargura. A amargura, ela vem, amado, se nós deixar, ela vem e ela se instala em nós. Então, se sabemos que ela vem, vamos estar prevenidos com exemplos de como combater. Nós já vimos que um dos exemplos ali, né? É esse exemplo aqui de que não deixar que a inveja, que essas coisas tomem conta de nós. Nós já combatemos isso de começo. E também vamos ver um exemplo muito bacana aqui do Antigo Testamento, de um personagem que Deus amava ele. Um personagem que teve todos os seus erros, fez coisas ruins, mas apesar disso, Deus amava ele porque ele era uma pessoa que ele confiava em Deus. Ele tinha toda a confiança no Senhor. E veja aqui uma coisa que aconteceu com ele, e veja a confiança que ele tinha no Senhor, qual foi o resultado. Um exemplo a seguir é o rei Davi. Para começar, um que era numa família, era o mais desprezado, era aquele que ficava lá no campo, nem em casa não ficava lá no campo para cuidar dos animais, das ovelhas, né? E Deus honrou ele e tornou ele rei. Nós vamos então ao texto. 1 Samuel capítulo 30, versos do 1 ao 8, veja o que diz aqui. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul de Ziclag, e a esta ferido e queimado. Ziclag era uma cidade. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequeno nem grande, tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Esses amalequitas, sabe que viviam em guerra em Israel, naquela época era guerra direta. Então esses amalequitas, o que aconteceu? Eles chegaram nessa cidade de Ziclag, e os homens de Ziclag, eles estavam lá na guerra, estavam lá em campanha, então só tinha mulheres e crianças ali. O que eles fizeram? Eles pegaram as mulheres e crianças, levaram cativo, tocaram fogo na cidade. Não mataram ninguém, mas destruíram a cidade. E quando Davi chegou ali, veja bem agora aqui. Davi e seus homens vieram à cidade e ilha queimada, e suas mulheres e seus filhos e suas filhas eram levadas cativos.
Veja bem, Davi e os seus companheiros, eles não estavam na cidade. Quando esses amalequitas chegaram e saquearam a cidade. Quando Davi e seus companheiros voltaram, eles deram com aquela cena. Cidade queimada, e cadê as mulheres e os filhos deles? Tinham sido levados cativo. Então, o que aconteceu quando eles viram isso, essa calamidade? Então, Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram até não terem mais forças para chorar. Dá para ter uma ideia, né? Da situação desses homens quando eles chegaram ali e viram as famílias dele desaparecidas e queimadas. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas. Naquela época existia bigamia, hoje não existe mais, né? Mas existia. Davi tinha, no caso, essas duas mulheres estavam na cidade e foram também levadas cativas, né? Que eram a Enoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, a Carmelita. Agora vemos aqui ainda em 1 Samuel, capítulo 30, no versículo 6. Veja o que diz aqui. Davi muito se angustiou. Muito se angustiou. Por que se angustiou? Pois o povo falava de apedrejá-lo. Porque todos estavam com o quê? Com o gigante, com o vírus gigante. O vírus gigante tinha pegado eles, a amargura, né? Pegou eles por causa daquele desespero de chegar nas casas, ali no lugar deles. Cadê a família deles? Tinham sido levados cativos, eram os inimigos, queimaram a cidade e agora choraram, se desesperaram, mas, veja bem, enquanto o povo falava de apedrejar Davi, o que Davi fazia? Todos, a amargura chegou a todos, inclusive em Davi. Só que, olha que lição que dá isso aqui para nós. Aquele grupo ali, todos eles sofreram o dano de ter as suas famílias levadas cativas, queimadas que eles tinham, e estavam ali só com a roupa do corpo. Esse mal atingiu todos eles. O que o povo falava? Apedrejar Davi. Como se ele fosse o culpado direto daquilo. E Davi, o que é que ele fez? Né? Estavam em amargura. E vamos lá, o povo falava de apedrejar Davi, porque todos estavam em amargura. Cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Oh, meus filhos, eu chego a me arrepiar com essa palavra. Por que Davi pecou, cometeu pecados terríveis e Deus era amigo dele, Deus estava sempre com ele? Enquanto os outros, o coração dos outros estava em apedrejar e fazer o mal, o coração de Davi estava em buscar a Deus. O que adiantava apedrejar Davi? A família deles ia voltar? Ia ter alguma solução plausível, no caso da atitude deles? Não, claro que não, de jeito nenhum. Agora a atitude de Davi, amado, foi aquilo que eu sempre penso: o homem é falho, o homem não pode ajudar. Pode às vezes dar uma mão, mas não sabe, promete para amanhã, às vezes amanhã está morto. Então tem que ir, amados, é naquilo que vive para sempre, é naquilo que é poderosíssimo, aquele que é onipotente, quer dizer, o único que tem o maior poder que se pode imaginar. Tem que ir nele, ele resolve. E é o que Davi fazia, sempre. Davi se reanimou no Senhor. Oh, amados, quando os problemas surgem em nossa vida e nós levantamos a cabeça e olhamos, como o salmista disse, olha os montes e de onde me virá o socorro. E ele mesmo responde: meu socorro vem do Senhor, que fez o céu, que fez a terra, que fez todas essas coisas. É de lá que vem o socorro. O salmista olhava pelos lados, só montes, montanhas cercadas, não tinha nada, cercado de inimigos e tudo. Mas ele olhava para cima, para o seu Senhor.
que poderia abaixar as montanhas, poderia dissipar os inimigos. Bom, continuando no texto, aqui então Davi se animou ao Senhor seu Deus. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque. Veja bem, Davi, ele falou ao sacerdote, traz-me a estola sacerdotal. A estola sacerdotal era uma espécie de manto, né? Uma vestimenta que os sacerdotes usavam para consultar a Deus. Então, essa era a estola a qual os profetas, os sacerdotes, né, eles se comunicavam com Deus. E Davi falou para o sacerdote, ele traz a estola aqui. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo, perseguirei eu o bando, alcançá-lo-ei? Vamos abrir um parênteses aqui no texto. Davi foi ao sacerdote, que era assim que funcionava naquela época. Consultava-se o sacerdote, que o sacerdote consultava a Deus. Só que aqui, Davi, ele foi ao sacerdote, não para o sacerdote consultar a Deus, mas pediu a estola e ele consultou a Deus. Entenda? É uma figura de nós hoje, amados, de nós hoje, que hoje nós não vamos ao sacerdote para que ele interceda por nós, mas nós temos a estola sacerdotal, que é o Senhor Jesus em nossa vida, onde nós podemos consultar a Deus diretamente. Foi o que Davi fez. Onde que está, amados, a estola sacerdotal hoje, nos nossos dias? Muito simples, amados, está nas Sagradas Escrituras. É só você abrir a Bíblia, abrir as Escrituras, orar, pedir que Deus, que o Espírito Santo te conduza lá onde é preciso você ter uma resposta, e tenha paciência. Deixe por conta do Senhor que você vai achar uma resposta ali nas Sagradas Escrituras. Só que você tem de buscar, não pode ser preguiçoso. Deus detesta isso, principalmente o espiritual. Então, fazendo isso, a gente está fazendo mais ou menos que nem o Davi fez. Na hora dessa amargura, vai a estola sacerdotal de hoje, que a palavra do Senhor, consulta essa palavra do Senhor, porque Davi consultou o Senhor, fazendo a pergunta, né? Perseguirei eu o bando, aquele bando que tinha levado as mulheres, as famílias deles presas, alcançá-lo-ei? Você veja que Davi estava numa situação diante de Deus, assim, tipo, Senhor, eu sou esse miserável que está aqui, que não sei de nada, que não tenho condição para coisa alguma. Por isso eu estou aqui aos seus pés, por isso eu estou aqui pedindo, Senhor. Entende? E qual foi a resposta do Senhor para ele? Assim o Senhor responde através da Bíblia para nós. Ó. Persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Esperar um pouquinho para pensar no que os companheiros de Davi estavam ocupados, a mente deles, o coração deles, todos eles, tanto Davi como os companheiros estavam em amargura. Quem que não fica em amargura, em desespero num caso desse? Enquanto o povo falava de apedrejá-lo, Davi estava consultando o Senhor. E nós, e você? O que é que se faz na hora da dificuldade? Você revolta, briga? Ou vai consultar, vai abrir a Bíblia, buscar no Senhor as respostas? Aqueles que queriam apedrejar Davi não tiveram nenhuma palavra do Senhor para conforto, para alegria para eles. Mas Davi teve. Aí, prosseguindo aqui, o que aconteceu quando Deus deu a resposta para ele: pode ir, que você vai alcançar esse bando e você vai libertar tudo aquilo que eles levaram, você vai pegar de volta. Daí nós vemos 1 Samuel 30, do 17 ao 19. Feriu-os Davi desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte.
teve batalha, teve luta. Amados, não pode, o que a gente não pode é colocar nas mãos de Deus as coisas e cruzar os braços. Tá tudo bem, tá com Deus, Deus está no controle de tudo. Mas nós temos de fazer a nossa parte, nós temos de buscar em Deus a solução, e Deus certamente vai nos mostrar como. Aqui Deus mostrou para Davi você vai lutar, você vai ferir eles, eu vou ser com você. Mas só que você vai ter que lutar, vai ter que brigar com eles. A nossa briga hoje não é contra a carne e o sangue, é contra os espíritos poderosos nas regiões celestes. Então essa que é a nossa briga hoje. Né? Mas o exemplo de Davi feria os dedos do crepúsculo vespertino até tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 moços que montados em camelos fugiram. Assim Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas. Também salvou as 2 mulheres dele, né? Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que eles haviam tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Então, imagina, vamos falar português assim, bem do nosso jeito. Imagina a cara que ficou daqueles que queriam apedrejar ele, pensando em apedrejar ele, quando ele chega com os filhos dele, ali, ó, tal, toma aí a tua esposa e teus filhos, olha as coisas que levaram de vocês, ele está aqui. Como será que ficou a consciência desse pessoal que queriam apedrejar aquele que trouxe as coisas deles de volta? Amados, estão vendo o que uma raiz de amargura faz? Vamos pensar. Será que a raiz de amargura não faz para nós e não está fazendo para muita gente, como fez para esse pessoal que queria apedrejar o Davi? Será que às vezes nós não ficamos amargurados na nossa família e não descarregamos as nossas frustrações, os nossos problemas em cima de nossos familiares? Em cima de amigos? Em cima de pessoas que às vezes querem nos ajudar. Tem pessoas que às vezes o tempo passa e aquelas pedradas que nós queríamos lançar sobre eles, eles vêm me trazer em forma de amor para nós. Percebe? Então aqui, veja, um homem no meio de 600 homens que estavam ali, um homem que teve a sensatez de, na hora da dificuldade, na hora da amargura, ir buscar ao Senhor e consultar o Senhor e, né, então ter a solução desse problema. Enquanto a isso, o restante pensava de maneira diferente. Mas esse homem que ele foi ao Senhor, não só ele resgatou o que era dele, como resgatou daqueles outros que estavam sofrendo também. Amados, quando nossa família está em dificuldade, vamos buscar ao Senhor. Se tem alguém querendo apedrejar ali no meio da nossa família, vamos buscar o Senhor e vamos aguardar. Vamos aguardar o momento que o Senhor vai entregar em nossas mãos os nossos inimigos espirituais, que nós vamos vencer ele em nome do Senhor Jesus, e que vão ser restituídas todas aquelas coisas que, os prejuízos que nós damos. Ai, amados, está tão bom, dá vontade de ficar aqui falando e buscando mais e lendo mais passagens, mas nós temos de parar, né? É preciso parar. Então a gente termina por aqui. Eu agradeço a Deus em primeiro lugar, né, por essa oportunidade maravilhosa de falar da sua palavra, né, coisa que eu não sou digno de estar falando da palavra do Senhor, mas se o Senhor assim permitiu, que assim seja, para a glória dele, tudo, né, e para a edificação daqueles que o ouvem também. Então a minha oração, que o Senhor te abençoe, te guarde, a graça de Deus seja abundante contigo, com a tua família, para por mim, para a minha família. Fique com Deus, na paz do Senhor Jesus. Se for do agrado do Senhor, nós nos vemos no próximo vídeo, ok? Então, até lá, na paz do Senhor Jesus. Até!